Segunda aula de Cristologia, nós vamos trabalhar a questão da deidade e os títulos de Cristo. Deidade e os títulos de Cristo. Em primeiro lugar, nós vamos mostrar o que como a Bíblia apresenta Jesus, né? Ela apresenta Jesus como Deus. Em segundo lugar, nós vamos mostrar que a Bíblia apresenta Jesus como homem. E em terceiro lugar, nós vamos demonstrar como Jesus, nós temos o Deus homem. E aí nós vamos explicar essa teoria. Amém, queridos? Em primeiro lugar, vamos trabalhar a deidade de Jesus, o Jesus Deus. As Escrituras apresentam Jesus como Deus. A palavra deidade, ela carrega a mesma raiz da palavra divindade. Quando a gente está falando de deidade, nós estamos falando de atributos de uma divindade. Então, as Escrituras nos apontam a deidade de Deus. Características que só um Deus tem, a Bíblia vai mostrar que Jesus Cristo possui e, portanto, Jesus é Deus. A primeira característica que nós vamos mostrar é que Jesus, ele é eterno, e esta é uma das características que uma divindade tem que ter. Jesus é eterno. A eternidade é um atributo da divindade, é a característica de quem sempre existiu. O que é ser eterno? Ser eterno é não ser criado. É algo que sempre existiu por si mesmo. E essa característica só uma divindade possui. Significa dizer que se esse ser não é um ser criado, se ele não tem início, ou seja, sempre existiu, significa dizer que ele está além do tempo. Ele está além da nossa existência temporal. É um ser que não tem início e não tem fim. Características de temporalidade. É o tempo que tem as características de início e fim. Mas a eternidade de Deus é a significação de um ser que está além do tempo. Ou seja, ele não foi um ser criado, mas sim um ser que sempre existiu. E a Bíblia aponta que ele, Jesus, é antes de todas as coisas. E eu queria ler com vocês Colossenses, capítulo 1, o verso 17. Colossenses, capítulo 1, verso 17, vai apontar essa característica da eternidade divina. Perceba o que o texto diz. Olha lá, Colossenses 1, 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O versículo está dizendo que antes de existir qualquer coisa, ele era. E todas as coisas que existem, só existem por causa dele, Jesus. Então, a Bíblia vai mostrar para nós que Jesus é Deus. Ele tem esta característica, em primeiro lugar, de ser eterno. Outro versículo que mostra a divindade de Jesus, nesse quesito de eternidade, é João, capítulo 17, verso 5. Capítulo 17, verso 5. Olha o que o texto diz. João 17, 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai. Aqui é Jesus que está falando. Junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então perceba que Jesus, junto ao Pai, junto a Deus, ele já possuía uma glória antes que o mundo existisse.
falando do atributo da divindade na questão da eternidade ou da atemporalidade. Apocalipse 13:8, olha o que diz o texto. Em Apocalipse 13:8, Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha o que o texto diz, Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Perceba que nesse texto, o escritor está fazendo menção de que o sacrifício de Jesus, que nós vamos ter noção depois de toda a história da nação de Israel, o sacrifício de Jesus, depois que ele já tinha morrido e agora Apocalipse está sendo escrito mais ou menos em 85, 86, depois de Cristo, João está fazendo menção que Jesus é além de toda essa história, porque ele, na verdade, foi morto antes da fundação ou da criação do mundo. Então perceba que o texto faz menção em dizer que o tempo não existe para Jesus. O tempo não existe para Jesus e, portanto, esse Jesus é Deus, porque todo ser criado é sujeito ao tempo, porque se foi criado ou nasceu de alguém, nasceu em determinado momento de tempo. Acontece que Jesus é Deus, porque as Escrituras mostram que ele sempre existiu. Perceba o texto de João, no capítulo 1, João vai começar a escrever, porque o intuito de João é mostrar a divindade de Jesus no seu livro, e ele já começa, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E depois ele vai dizer assim, e nós, lá no verso 17, se não me engano, e nós vimos a glória do unigênito do Pai, porque ele se fez carne e habitou entre nós. E João está fazendo menção justamente ao ato da criação do mundo lá em Gênesis. Então João faz essa conexão para mostrar que antes da criação do mundo, Jesus estava lá, porque Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Verbo aqui é a palavra, no original lá é logos, a palavra ou conhecimento. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele está fazendo menção de que quando Deus Pai está criando o mundo, criando todo esse cosmo, o verbo, a autoridade, o conhecimento, tudo que sai da expressão de Deus é Jesus com ele. E portanto, Jesus é Deus. Jesus é chamado de Deus nas Escrituras. Veja comigo Hebreus capítulo 1, verso 8. Jesus é chamado de Deus nas Escrituras. Hebreus 1, 8. Perceba o que diz o texto. Mas do Filho diz o quê? Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Perceba que o escritor da carta aos Hebreus chama o Filho de Deus, ou seja, Jesus é Deus. Perceba ainda como as Escrituras tratam Jesus como Deus. Quando Jesus nasce e os anjos vêm, que vão louvar a Deus por causa do nascimento de Jesus, em Lucas capítulo 2, verso 11, os anjos chamam ele, que tinha acabado de nascer, de o Senhor, ou seja, dá ele a maestria e a diretriz de uma divindade. Lucas 2:11, olha o que o texto diz: os anjos estão louvando, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Perceba
que as Escrituras mostram Jesus como Deus. É interessante notar que o próprio Jesus se identificou como Deus. Quando foi isso? Perceba João 14, verso 9. Jesus disse claramente, veja o texto, João 14, verso 9. Disse-lhe Jesus, foi Jesus quem falou: eu estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Perceba, Jesus se auto-identifica como Deus. Perceba ainda que em Apocalipse verso 22, 13, depois que Jesus morreu, ressuscitou, que toda a glória e o poder está na sua mão, perceba como ele se identifica para João na ilha de Patmos. Apocalipse 22, verso 13, olha o que Jesus fala de si mesmo: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o último. É Jesus falando de si mesmo, e Jesus está aqui esmiuçando em todo o cerne da existência, que ele é a primeira coisa e a última, ou seja, tudo está debaixo do seu controle, portanto, ele é Deus. Perceba que ainda Jesus usa um título exclusivo de Deus lá no Antigo Testamento. Jesus usa um título exclusivo de Deus, o Pai, no Antigo Testamento, para se auto-identificar com ele. Eu queria que vocês observassem o texto de Êxodo 3,14. Êxodo 3,14 é Deus informando a Moisés qual era o seu nome. Êxodo 3,14, e disse Deus a Moisés, aí Deus disse: eu sou o que sou, e disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Esse título de Deus, o eu sou, só uma divindade possui, e era exclusivo. Você não encontra em outro texto, em outra parte das Escrituras, é um título exclusivo que Deus se dá a si mesmo. Ele fala para Moisés: vocês vão dizer para eles quando chegar lá que eu sou enviou. Porque o eu sou carrega toda a expressão de poder e glória para uma divindade. Quando Deus está dizendo que o meu nome é eu sou, ele está dizendo que ele é tudo e nada está fora dele. O eu sou abarca qualquer coisa. E Jesus usa esse título em nome de si mesmo no Novo Testamento. João capítulo 8, verso 58, 8:58, Jesus disse, olha o que o texto diz: e disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, ele diz, eu sou. É Jesus assumindo a identidade de Deus lá no Antigo Testamento. As Escrituras apontam de ponta a ponta de todos os seus livros, de ponta a ponta, toda a teologia coerente que nós temos, de Gênesis a Apocalipse, mostra Jesus como Deus. Pergunta, meu filho. Sim, exato. Tá. O texto aí
esse termo aí que foi traduzido de um modo não muito assertivo para nós, mas a significação de o primogênito aí é o primeiro, e aí o primeiro em tudo, ou o primeiro em primazia, ou o primeiro em existência, ou o primeiro em força e em poder. Acontece que foi realmente uma tradução meio ruim, mas depois, em outras versões, eles começam a usar a expressão unigênito, para simbolizar o único em Deus. Mas a questão é mesmo de tradução, tá? Mas mesmo assim foi traduzido como primogênito da criação, não no sentido de o primeiro a ser criado, mas no sentido de o primeiro em existência, ou seja, antes de tudo ele era, é o primeiro em existência, ou antes de todas as coisas serem criadas, o primeiro existia. Foi nesse sentido, mas a palavra primogênito aí deveria assumir uma tradução melhor. Inclusive as traduções mais recentes começam já a tirar essa palavra e colocar outra palavra. Geralmente estão usando mais a questão do unigênito ou ainda o primeiro em existência. Tudo bem? Por que a gente faz questão de afirmar e mostrar para os irmãos que Cristo é Deus nas Escrituras? Porque, irmãos, existe uma série de teologias e de heresias que afirmam que Jesus não é Deus, que de fato Jesus é um ser criado, ou ainda que de fato Jesus é um ser melhorado, como nós tratamos na aula anterior, algumas heresias que surgiram para explicar como que Jesus se unia com o homem no seu ser. E então existem algumas teologias e algumas doutrinas que inclusive algumas igrejas defendem, que mostram Jesus como um ser melhorado e um ser criado, um ser especial, um ser que não é nem Deus e um ser que não é nem homem. E é por isso que nós fazemos questão de apontar como as Escrituras mostram Jesus como Deus. Tá certo, queridos? Os apóstolos disseram que Jesus é Deus. Vamos observar o texto de 2 Pedro, verso 1:1. Os apóstolos disseram que Jesus é Deus. Veja o que disse Pedro. 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Perceba que os apóstolos reconhecem Jesus como Deus. Veja o que Paulo diz em Tito, capítulo 2, verso 13. Tito 2:13. Olha o que Paulo escreveu: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba em João 20, verso 28, Tomé reconhece Jesus como Deus. Lembra de Tomé? Tomé é aquele que diz: eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu colocar o dedo nas feridas dos cravos em sua mão e colocar a mão no lado onde ele foi furado. E aí Jesus apareceu e ele estava lá. E quando Jesus apareceu, Jesus disse assim: Tomé, coloca a sua mão aqui nas minhas feridas, vê aqui que realmente sou eu. E quando isso acontece, Tomé exclama, João 20, 28, olha o que diz: e Tomé respondeu e disse-lhe a Jesus, olha o que ele diz: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconhece Jesus como Deus. Tudo bem até aqui, queridos? Diante dessa premissa, nós vamos começar a mostrar alguns títulos que Jesus assume nas Escrituras. Alguns títulos que são dados a Jesus nas Escrituras. E o primeiro deles é Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios, ou Kyrios. É um termo empregado para traduzir o nome de Deus mais de 6.500 vezes na versão grega do Antigo Testamento.
Nesse caso, qualquer leitor do grego que encontrasse no Novo Testamento essa palavra, Senhor, faria a conexão para o Senhor Jesus com o Senhor Deus do Antigo Testamento. Portanto, no grego, a referência desse nome Senhor se referia para eles como aquele que era o Criador dos céus e da terra, ou aquele que detém o Todo-Poderoso, ou aquele que detém todo o poder. Perceba comigo, em 1 Coríntios 8:6, olha como Paulo vai nominar Jesus, um título que é dado a Jesus para reconhecer a sua divindade. 1 Coríntios 8:6, olha o que diz o texto: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Olha o que ele diz: e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Graças a Deus. Perceba aqui que Paulo então faz essa conexão indistinta, ou seja, para Paulo, Jesus é Deus, Jesus é o Todo-Poderoso. Para Paulo, para a teologia de Paulo, Jesus é um com Deus, Jesus é o mesmo Yahvé, Jesus é divino. Outro título que as Escrituras dão para Jesus, reconhecendo a sua divindade, está registrado em Mateus 1:23. Mateus 1:23, para contextualizar, é o anjo que veio encontrar Maria, e o anjo vai dizer para Maria assim: olha, vai nascer um menino, esse menino aí é um menino especial, porque ele é gerado do Espírito Santo, e quando nascer, você vai colocar um nome nele. E aí os anjos dão um nome. Mateus 1:23, olha o que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E é interessante que esse versículo é nada mais que uma citação da profecia de Isaías, lá no capítulo 9 de Isaías profetizando que esse momento chegaria. E é interessante perceber que Isaías vai profetizar essa mensagem mais ou menos 650 a 750 anos antes de Jesus nascer, mostrando que a divindade, Deus está além do tempo, ele enxerga tudo o que nós entendemos como início, meio e fim, Deus enxerga como um todo, porque ele está além do tempo. Então, um dos títulos de Jesus é Emanuel, significa Deus está conosco. Perceba ainda, outro título que as Escrituras dão para Jesus é o Senhor de todos. Jesus é o Senhor de todos. Atos capítulo 10, verso 36. Olha o que diz o texto: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Perceba ainda outro título que mostra a divindade de Jesus nas Escrituras, é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Apocalipse 17, verso 14. Olha o que diz o texto. Apocalipse 17, verso 14. E estes combateram contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e os seus fiéis. Amém, queridos? Título de Jesus. Quem é Jesus? Deus, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. A Bíblia ainda vai dar um título para Jesus em Isaías 9, verso 6. E lá ele é chamado de Deus forte e Pai da eternidade. Para finalizar a história, perceba como Jesus está além do tempo.
Isaías 9, verso 6, olha o que o texto diz: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, olha o nome de Jesus: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Perceba, queridos, que as Escrituras não deixam margem, não deixa dúvidas em mostrar Jesus como Deus, em mostrar Jesus como divino, em mostrar Jesus como eterno. Até aqui tudo bem? Perceba agora que nós vamos mudar de figura. Nós agora vamos mostrar e ver como as Escrituras apresentam Jesus agora como homem. Perceba, apresenta Jesus como Deus e vai apresentar Jesus como homem. A Bíblia chama Jesus de homem. Pedro, que no outro texto chamou Jesus de Deus, chama Jesus de homem. Olha o que diz o texto, Atos 2, verso 22. Pedro chama Jesus de homem. Olha o que Pedro diz, Atos 2, 22. Pedro está falando: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, olha o que ele diz: homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Pedro chama Jesus de homem aprovado por Deus. Perceba que Pilatos chama Jesus de homem. João 19, verso 5. Olha o que diz o texto. João 19, verso 5. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e uma roupa, uma capa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Pilatos chama Jesus de homem. O próprio Jesus se reconhece como homem. Mateus capítulo 4, verso 4. Olha o que diz o texto. Ele, porém, respondendo, disse a Jesus: está escrito. O capítulo 4 é a tentação de Jesus. O diabo está tentando Jesus e Jesus vai responder o diabo. Olha o que diz. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Perceba que Jesus vai assumindo a característica de homem. Para ficar bem claro, perceba João 8,40. Olha o que Jesus diz, João 8,40. Jesus diz assim: mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido, e Abraão não fez isto. Perceba que Jesus está se intitulando homem. Perceba que Paulo, o apóstolo Paulo, chama Jesus de homem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21. Olha o que diz o texto. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Paulo caracteriza Jesus como homem. Perceba ainda 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Olha que Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Perceba que Paulo reconhece Jesus como homem. Perceba que como homem, Jesus nasceu como qualquer outro homem, e ele pertenceu a uma família, ele cresceu como homem. Perceba no texto de Lucas 1, 27,
a virgem desposada com o homem, Maria, ela estava noiva, e esse noivado aqui já era quase que um casamento, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Esse versículo está informando a família de Jesus. Jesus nasceu dentro de uma casa onde Maria estava como a mulher e José estava como a figura do pai. Perceba, Jesus cresceu em um ambiente familiar como qualquer outro garoto. Veja o nascimento, Lucas 2,7. Lucas 2,7, Jesus vai nascer como qualquer outro homem. E deu à luz ao seu filho primogênito, falando de Maria, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. É o nascimento de Jesus. Perceba, como homem, Jesus trabalhou e teve uma profissão como qualquer outro. Para nós ganharmos tempo, Mateus 13:55 vai mostrar que Jesus assume a profissão do seu padrasto, ele se torna carpinteiro. Jesus aprendeu essa profissão, Marcos 13:55, Marcos 6:3. Jesus, como verdadeiro homem que era, estava sujeito às limitações humanas. Jesus sentiu cansaço, Jesus teve fome, Jesus teve sede, ele se alegrou, e ele também sentia tristeza, perturbou-se no seu espírito e até chorou. Jesus sofreu até o ponto que o seu suor ficou como gotas de sangue em seu rosto. Jesus, como homem, morreu. Perceba que ele foi tentado na condição humana em tudo. Eu vou dar referências, vai ficar anotado na gravação, depois os irmãos podem conferir. Jesus sentindo cansaço, Mateus 8:24, João 4:4. Jesus tendo fome, Mateus 4:2. Tendo sede, João 4:7, depois 19:28. Jesus se alegrando, Lucas 10:21. Jesus se entristecendo e perturbando em sua alma, Marcos 3:5, João 12:27. Perceba, o sofrimento de Jesus é o mais amplo, né? Toda a crucificação de Jesus, todo o momento em que Jesus apanha, que Jesus é abandonado na cruz, o momento das suas dores, da sua morte, do seu sangue vertido, do seu flagelo, as Escrituras apontam Jesus como um homem. Como homem, Jesus dependia da ajuda de Deus, por isso a Bíblia mostra que Jesus estava orando constantemente. Perceba que se Jesus não está na condição de homem, ele não precisaria orar, mas como está na condição de homem, a Bíblia mostra Jesus orando constantemente. Jesus ora para que Deus lhe dê poder, Lucas 5:16-17, para que tenha direção no seu trabalho, Lucas 6:12-13, vitória sobre os demônios e enfermidades, Marcos 9:29, e Jesus orou inclusive até pelos seus inimigos, nos dando o exemplo de como devemos a gente proceder na nossa fé, Lucas 23:34. Perceba aqui que nós temos nas Escrituras Jesus Deus e nós temos nas Escrituras Jesus homem. A grande confusão teológica, a grande confusão ao longo da história da teologia, desde o primeiro século até chegar no século presente, está em justamente explicar como que acontece de Jesus ser homem e Jesus ser Deus. Como que acontece, como que nós entendemos essa dupla demonstração da pessoa de Jesus. E é justamente isso que nós trabalhamos dentro da cristologia. Pergunte. Presbítero, eu queria saber se o nome Filho do Homem, quando a gente vai ler nos Evangelhos, é uma definição da humanidade de Jesus. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É justamente o que eu ia falar agora. Perceba aqui, queridos, que a humanidade de Jesus é mostrada. Jesus é homem. E um título que é usado para demonstrar
a humanidade de Jesus, um título que Jesus se aplicou a si mesmo durante o seu ministério, foi justamente o título de o Filho do Homem. Perceba, o título o Filho do Homem era um título muito comum que Jesus tratava de a si próprio enquanto estava entre os seus discípulos, enquanto estava no seu ministério. E esse título, o Filho do Homem, faz menção à sua natureza terrena. Filho do Homem faz menção em dizer que ele, como Filho do Homem, também era homem. Ou seja, Jesus se identifica como homem. E esse título de o Filho do Homem é muito usado no Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento Jesus atua de um modo muito peculiar. Não existia um mestre em Israel que fazia os milagres que Jesus fazia. Não existia um mestre em Israel que andou por cima das águas, que mandou a água, o vento parar e o vento parou, que mandou a tempestade acalmar e a tempestade acalmou. Não existia alguém que teve o poder de transformar a água em vinho. Jesus fez milagres que só um Deus podia fazer. E então, Jesus, para acalmar os ânimos, porque Jesus tinha que chegar na cruz, ele sempre se identificava e se mostrava a si mesmo, o Filho do Homem. Era a mesma, a intenção aqui era a mesma de mostrar assim: eu sou filho de homem, ou seja, eu sou homem junto com vocês, a minha natureza é terrena, a minha carne é como a de vocês. Essa expressão filho do homem que Jesus usa muito, que é muito usado nos evangelhos, mostra a humanidade de Jesus enquanto esteve aqui conosco na terra. Amém, queridos? Perceba então que a Bíblia mostra Jesus Deus e mostra Jesus homem. E até aqui nós estamos percebendo que a Bíblia é categórica em afirmar, não deixa dúvidas. Você não tem dúvidas de que Jesus é Deus nas Escrituras, e você não tem dúvidas de que Jesus é homem nas Escrituras. E aí nós precisamos trabalhar esse conceito para tentar entender a pessoa de Jesus. Até aqui tudo bem? E aqui, queridos, eu quero trabalhar com os irmãos. Abra bem os seus ouvidos, preste bem atenção no que nós vamos trabalhar agora. Por quê? Porque agora... Glória a Deus. Ele vai chegar com o microfone para os irmãos ouvirem. Irmão Marcelo, você estava falando a questão do título Filho do Homem de Jesus no Novo Testamento, né? Para dizer que ele era homem, no caso. Sim. Quando nós vamos para Daniel, nós vamos ver quando aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha ardente, sim, apareceu um semelhante ao Filho do Homem. Nós vamos sim, ver isso citado no livro de Daniel. Então ali no caso seria uma teofania de Cristo? Sim, poderia. Há algumas teologias caracterizam como uma teofania de Cristo, e outras teologias afirmam que a expressão Filho do Homem ali é justamente para caracterizar que quem estava vendo alguém à semelhança de um homem, por isso usando a expressão. É um filho de homem, ou seja, é alguém humano, existe alguém, um quarto homem, com os outros 3 na fornalha. Mas nós temos as duas visões, tá bom? Existe uma visão categórica em afirmar que é uma teofania, Jesus estava com eles naquele ambiente. Tudo bem? Queridos, a expressão Jesus é Deus e Jesus é homem precisa ser conceituada na nossa teologia. Como que nós definimos isto? Como que nós definimos isso? O doutor Eurico Bernstein, na sua Cristologia, ele vai mostrar e tentar explicar como que Jesus é Deus e como que Jesus é homem. Em Lucas 1,35, pela concepção sobrenatural, a gravidez de Maria foi sobrenatural, porque não envolveu o homem, envolveu os cromossomos de Maria, mas não teve os cromossomos de José. Perceba, foi uma gravidez sobrenatural, a mão de Deus está trabalhando, é um milagre a concepção de Jesus. Jesus herdou do seu pai, de fato, a operação do Espírito Santo, Lucas 1,35, a natureza divina.
com todas as suas características. Então aqui Jesus é Deus. Perceba, de Maria ele herda a natureza humana. Isso aqui é a teologia de Eurico Bernstein, doutor Eurico Bernstein, na sua Cristologia. Aqui, de Maria, ele recebe a sua natureza humana. Então, as suas naturezas divinas, a sua natureza divina e humana, se unem na constituição de sua pessoa de um modo perfeito. Então, Jesus, para Eurico Bernstein, possui as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Elas não se misturam para formar uma terceira coisa. Perceba, Jesus não ficou com a sua divindade humanizada. Jesus não ficou com a sua divindade humanizada e nem ficou com a sua humanidade endeusada. Acontece que na pessoa de Jesus é unido de um modo perfeito a natureza divina e a natureza humana. Essas duas coisas não se entrelaçam, formando uma terceira coisa. Até aqui tudo bem? Perceba aqui comigo que quando Jesus se fez homem, ele continuou sendo verdadeiro Deus, mesmo estando sob a forma de um verdadeiro homem, a ponto de Tomé tocar na sua carne. As duas naturezas operavam de forma simultânea e separadamente dentro da mesma pessoa de Jesus. Para Eurico Bernstein, não houve jamais conflito entre as duas naturezas, como se uma quisesse reinar no corpo ou a outra reinar no corpo. Para Eurico Bernstein, as duas naturezas de Jesus, que é um ser único, extremamente sobrenatural, as duas naturezas operavam simultaneamente na pessoa de Jesus. Como homem ou como Deus, seja nas suas determinações ou na sua autoconsciência, sempre conforme na direção do Espírito Santo, Jesus estava constantemente sujeitando-se à vontade de Deus, de acordo com a sua natureza divina. Perceba ainda que, para Eurico Bernstein, então, Jesus possuía as duas naturezas em uma única personalidade, os quais operava de modo harmonioso e perfeito, numa união indissolúvel e eterna, que é a pessoa de Jesus. Complicado, né, irmãos? Mas perceba aqui que para Jesus ser Deus, ele tem que ser complicado. Porque nós só teríamos facilidade de compreender Deus se esse Deus fosse assim, tão simplesmente explicado na nossa mente infinita. Esse Deus não seria Deus de verdade. Por quê? Porque Deus está acima do nosso conhecimento. A Bíblia diz assim, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e os caminhos de Deus são também mais altos e diferentes dos nossos. Perceba que a teologia de Eurico Bernstein vai caracterizar que Jesus é uma única pessoa que possui as duas naturezas. Então, para Eurico Bernstein, lá na carta de Paulo, capítulo 2 aos Filipenses, quando diz assim, ele não usurpou, mesmo sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tornou servo. Aqui no texto, Jesus está esvaziando do seu poder enquanto esteve no mundo para agir como Deus, porque ele tinha que suportar a força e a fúria do pecado na sua carne. Então, Jesus esvazia das suas características de divino, mas ele não deixa de ser Deus. É por isso que o nome dele é Emanuel, Deus conosco enquanto esteve na terra. Tudo bem, irmãos? Perceba que a visão agora do Dr. Augusto Hopkins Strong, na sua teologia sistemática, o que ele vai dizer a respeito da pessoa de Jesus. Olha o que ele diz. Primeiro, as Escrituras apresentam
claramente Jesus Cristo tendo sido possuído de uma natureza divina e de uma natureza humana. Disso a gente não vai discordar. Cada qual de suas naturezas, inalterada na sua essência, não desvestidas de seus atributos e poderes normais, do mesmo modo em que elas, com igual distinção, representam Jesus Cristo como a única pessoalidade indivisível em quem as duas naturezas estão vitalmente e inseparavelmente unidas, de modo que ele, com propriedade, escuta isso, não é Deus e homem, mas Jesus é o Deus homem. Entende a diferença? Jesus não é Deus e homem. Jesus não é Deus e homem, mas Jesus é o Deus homem. Entende isso, irmãos? Perceba que tem diferença, porque se Jesus é Deus e Jesus é homem, nós estamos falando de duas vontades, de duas pessoalidades que uma hora ou um momento vão se conflitar. Mas quando nós dissemos que Jesus é o Deus homem, nós estamos unindo as duas naturezas dentro de uma pessoalidade única, e é isto que as Escrituras vai apontar. Perceba João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Perceba, e o Verbo divino, divindade, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Perceba, divindade, humanidade, divindade e humanidade, e habitou entre nós. Pela natureza humana, para que na natureza humana, com a natureza divina, não formasse duas pessoas, mas apenas uma. Perceba que a Escritura diz, e o Verbo se fez carne. Ele se fez carne, ele, como nós podemos dizer, ele se autoconstruiu carne. Ou seja, ele passou a existir nesse modo, então ele não é divindade e carne. O Verbo se fez carne, numa única pessoalidade. Tudo bem, queridos? Perceba, para Augusto Hopkins, as duas naturezas estão ligadas. Perceba aqui, não por laço de moral ou de amizade. Elas não são duas coisas que se unem por um laço de moral ou amizade, ou por um laço espiritual, como nós crentes somos ligados ao Senhor, mas o laço entre as duas naturezas é um laço único, inescrutável, que constitui uma única pessoa e vontade e consciência do ser chamado Jesus Cristo. Quer ver uma coisa interessante? Perceba que Jesus o homem, chegou aqui na terra com uma única e exclusiva missão. Qual foi? Qual foi, irmãos? Salvar a humanidade. Resultado, mas o que ele veio fazer, irmãos? Jesus chegou aqui com uma missão exclusiva. Qual foi? Veio para morrer. Os discípulos tentaram dissuadir ele, lembra? Pedro chegou assim, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, o Senhor vai fazer isso não. O que Jesus disse para ele? É o Jesus homem, lembra? É o Jesus estava em carne, é o Jesus homem. Perceba como a natureza humana está unida numa única pessoa em Jesus, está em conformidade com a sua natureza divina. Por que o Jesus homem veio morrer na cruz do Calvário? Porque o Jesus Deus veio para nos dar a salvação. Jesus veio para nos dar a salvação, e para que isso acontecesse, o Jesus homem teria que morrer na cruz do Calvário. Mas perceba que se Jesus não estivesse
totalmente entrelaçado na sua existência como uma única pessoa, esse Jesus homem teria desistido da cruz. Teria ou não teria, irmão? Mas ele não desiste. Por quê? Porque o Jesus homem que está indo para a cruz é o Jesus Deus. E é por isso que ele vai até o final. Tudo bem, queridos? Perceba aqui ainda que, portanto, para a nossa teologia, Jesus é uma única pessoa com duas naturezas, uma humana e uma divina, que são unidas em uma única personalidade, a saber, o Deus homem, e não Deus e homem. Jesus é o Deus homem. Se nós olharmos para o Deus homem, nós vamos ver um único ser. Jesus, o Deus homem, resolveu morrer por nós na cruz do Calvário. Perceba aqui que as Escrituras vai dizer que não havia nenhum justo sequer. Então toda a humanidade estava em pecado, ninguém podia ir para a cruz, lembra disso? Precisava de alguém que não houvesse nele pecado, para que chegasse na cruz e o sacrifício fosse reconhecido. E então, Jesus, o Deus, vem com essa missão, se torna carne, e ele continua sendo o Jesus Deus, mas o Jesus Deus homem, para poder morrer no nosso lugar. Perceba aqui, queridos, notemos agora com toda a naturalidade como essas duas naturezas em Jesus operam lado a lado na sua vida terrena. Jesus nasceu com toda a humildade, natureza humana, mas o seu nascimento foi honrado por uma multidão de anjos que exaltaram ele como o Messias, o Jesus Deus, natureza divina. Jesus foi batizado como os outros seres humanos, sujeitando-se à justiça divina, natureza humana. Porém, Deus falou naquela ocasião, lembra? Este é o meu filho amado, natureza divina. Perceba, Jesus foi tentado como qualquer outro homem, natureza humana, mas tendo ele vencido, a Bíblia diz que os anjos o serviram, natureza divina. Perceba, Jesus dormiu de cansaço na polpa de um barco, natureza humana, mas depois levantou-se e falou com a tempestade, repreendendo o vento e as ondas, natureza divina. Perceba, se ele tivesse sido apenas Deus, jamais ele teria se cansado. Concorda comigo? Perceba, diante da morte do amigo Lázaro, o que Jesus faz, irmão? Chora, natureza humana. Mas depois ele ora ao Pai e ele fala com um morto há 4 dias. Com quem que ele está falando? Com a alma de Lázaro, que já tinha deixado o corpo. Quem que tem essa autoridade para falar com a eternidade? Natureza divina. Perceba. Então a gente nota que em todo o tempo, enquanto Jesus está na terra, você percebe em todo o tempo as duas naturezas operando na pessoa de Jesus. Simultaneamente, o Deus homem esteve entre nós. Amém, irmãos? Diante disso, caracterizando ainda como o Deus homem estava entre nós, nós vamos observar que o Novo Testamento vai apontar Jesus como tendo todo o poder sobre os demônios, sobre as doenças. Perceba, Jesus no Novo Testamento é onisciente, conhece todas as coisas. Lembra daquela história de Pedro? Nós não temos mais tempo para ficar lendo referência, mas lembra daquela história de Pedro que tinha que pagar o tributo? O que Jesus mandou Pedro fazer? Você vai lá, pesca lá
o primeiro que pegar, perceba como Jesus sabia, o primeiro que pegar, abre a boca, vai ter lá uma pérolazinha e você vai dar, vai pagar para mim e para você. Perceba como que Jesus sabe de tudo isso, porque Jesus aqui é a natureza divina, mostrando a onisciência de Deus, sabe de tudo. Perceba que em alguns momentos Jesus sabe o que os fariseus estavam pensando a respeito dele. Perceba ainda que Jesus, ele é onipresente, mesmo estando entre nós. Como assim, irmão Marcelo? Lembra da história do chamado de André? Lembra? André chegou e disse assim: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael, desculpa, eu confundi, Natanael, lembra? E quando chegou para Natanael, Jesus disse para ele assim: antes de tudo, eu te vi debaixo da figueira. Perceba, Jesus é imutável, característica de só uma divindade, Hebreus 13:8, Hebreus 1:12. Jesus é eterno, nós já provamos isso aqui bastante nas Escrituras. Jesus deve ser adorado, característica só de um Deus. Sendo que em Mateus 4:10, ele afirmou: ao Senhor teu Deus adorarás, mas ele aceitou a adoração porque ele sabe que é divino. Mateus 28, de 9 a 17, 14, 33, 15, 25, Lucas 24, 52, Jesus está sendo adorado. Tudo bem, irmãos? Eu estou correndo por causa do nosso horário. Nós concluímos então, queridos, que Jesus é o Deus homem. Jesus é o Deus homem. Ele é Deus e ele é homem. Ou seja, ele é um ser completamente divino, de modo inescrutável. Não dá para a gente compreender de fato a pessoa de Jesus. Nós não conseguimos vislumbrar com tanta clareza como isso ocorre. Ele é constituído tendo em si duas naturezas, mas ele é um único ser pessoal. Amém, queridos? Por que isso é importante? Isto aqui é muito importante. Por quê? Porque se Jesus fosse somente homem, aí nós teríamos um problema. Porque todo homem já nasce debaixo de pecado, e aí Jesus não poderia ir para a cruz. Perceba que existem implicações grandes se nós começarmos a olhar somente para Jesus em uma só perspectiva. Se nós olharmos para a mesma perspectiva que só Jesus é Deus, esse Deus não poderia jamais ter sofrido e morrido na cruz. Então, para satisfazer toda a exigência divina, no sacrifício da cruz do Calvário, perceba o sacrifício que Deus faz. O Deus homem tem que vir. Ou seja, perceba como isso é profundo. O homem pecou, nós nos afastamos de Deus lá no Jardim do Éden, nós caímos, mas para nós voltarmos, o Deus homem teve que vir resolver no nosso lugar. É por isso que a graça no Evangelho recebe esse nome. O que é graça? É um favor imerecido. O que Deus fez por nós, por nos amar, foi uma coisa que escapa da nossa compreensão. Deus teve que vir, se tornou como homem, e como homem morre na cruz para satisfazer toda a sua própria justiça e nos perdoar uma vez mais. Amém, queridos? Tudo bem? Tem alguma pergunta na internet? Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. O Alan perguntou aqui: essa união hipostática, sendo Jesus 100% Deus e 100% homem, como podemos explicar a sua morte, sendo ele Deus? Ok. Perceba. Primeiro de tudo, eu não gosto muito da expressão 100%, porque na matemática, se algo já é 100%, não cabe mais porcentagem para outra, né?
Se algo já é 100%, já não sobra mais nada para outra coisa. Então eu não gosto muito da expressão hipostática 100% homem, 100% Deus. Respondendo à pergunta, como que Deus morre na cruz do Calvário? Na verdade, Deus não morre na cruz do Calvário, né? O que ele faz? O homem morre, Jesus homem morre na cruz do Calvário, perceba. E aqui um negócio bem profundo, né, que nós teríamos que entrar na outra teologia a respeito da natureza de Deus, Deus o Pai, mas nós não teríamos tempo. Mas o que ocorre? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o que está morrendo é a segunda pessoa da Trindade, tá bom? E o Deus Pai continua vivo, ok? Tudo bem? E aí ele morre e ao terceiro dia ele retorna e ressurge, porque a Bíblia diz que pelo seu poder as ânsias da morte não o podem o tomar. Então, quando ele ressurge, aí o Pai dá a ele toda a autoridade, e toda a autoridade é reunida, e Jesus volta então nesse aspecto divinal, e outra vez, ele nesse plano, né, de humano, vem para a divindade e se une à pessoa do Pai, e então a divindade de Deus, ela continua emanente na história. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, quem vai ali é a segunda pessoa da Trindade. E aí nós temos que trabalhar horrores na outra teologia, que ainda vai ser trabalhada a respeito da pessoa de Deus, para poder mostrar para os irmãos como que a gente concilia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ok? Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, quem está morrendo? A segunda pessoa da Trindade está na cruz se sacrificando, auto-sacrificando, mas Deus Pai ainda e continua, porque não pode morrer. Deus é eterno, ok? É difícil de explicar, mas foge um pouco da nossa compreensão, mas é assim que funciona. Perceba aqui que enquanto Jesus vai para a cruz do Calvário, perceba que Jesus olha para os discípulos e para a igreja e diz assim: eu estou indo para o Pai depois que ressuscita, e diz: não vos deixarei órfãos ou sozinho, eu vos então enviarei o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Perceba que essa união entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que a doutrina da Trindade tenta explicar para nós, está muito além da nossa compreensão, mas o que nós vemos na crucificação de Jesus é o Filho de Deus se auto-sacrificando, mas a divindade jamais pode ser sacrificada, porque a divindade em si está reinando na eternidade. Amém? Tem mais uma aqui. Amém. Eu pedi para ela mandar a referência aqui, mas ela ainda não mandou, mas eu vou ler assim: porque Jesus teve que orar por poder. Nós comentamos aqui a natureza humana de Jesus, tá ok? Como homem, Jesus teve que orar ao Pai. Como homem, Jesus passou 40 dias de jejum procurando a estar completamente ligado ao Pai, tendo o poder do Pai. Como homem, a natureza humana de Jesus seria o mesmo que dizer: como homem, Jesus teve fome, como homem, Jesus se alimentou, tudo bem? Então, como homem, Jesus orou a busca de poder, Jesus orou, como homem, Jesus orou se submetendo à vontade de Deus Pai para curar enfermidades e expulsar demônios. Então, como homem, na natureza humana de Jesus, tudo isso foi feito de fato na pessoa humana que ele era. Amém? Mais alguma? Não. Vamos ficar de pé. Eu sei que dá muitas dúvidas, Sim, né? Mas o propósito dele era mostrar para a gente como pedir o poder. Porque assim, se ele já era divino, será que era necessário? Sim. Aí o que acontece? Perceba aqui comigo que a natureza de Jesus e a natureza humana está unida em uma única pessoa. Quando Jesus chega na terra, ele esvazia-se da sua glória, lá em Filipenses 2, esvazia-se da sua glória, mas não deixa de ser Deus.
quando ele se esvazia da sua glória, se torna como homem. Está muito claro em Filipenses 2. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se, tomou a forma de homem e, como homem, foi obediente até a morte de cruz. Então, nessa natureza humana, ele obedece às leis humanas. Então, ele sente fome, sente frio, carece de poder espiritual, teve medo na hora de morrer. Lembra? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, porque é o Jesus com medo de ir para a cruz do Calvário. Então ele obedece toda a natureza do homem até chegar na cruz do Calvário. Depois que ele ressurge, aí ele ressurge com todo o poder e toda a glória, e aqui agora a natureza de Jesus, ela está, a glória é retomada, e aqui é um Jesus completamente divino, que está mostrando todo o seu poder e sua majestade. Inclusive, quando Jesus aparece ressurreto lá em João, na ilha de Pátimo, lembra como ele aparece? Eu olhei e vi cair aos seus pés, como morto, e quando eu olhei, eu vi os seus pés, era como latão reluzente, e ele vai vendo a manifestação da glória de Jesus, e ele tem uma visão, e ele vai vendo toda a manifestação, seus olhos são como chamas de fogo, e ele observa e diz assim, e tem no seu corpo, ou na sua coxa, tem uma faixa escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ok? Então, o que acontece? Na sua natureza humana, enquanto esteve aqui, ele foi sujeito às nossas paixões, por isso ele precisou orar. Amém?